Adão Negro. Finalmente chegou a hora de ver o Dwayne Johnson, The Rock, num filme de super-heróis da DC. Bora pra sinopse do IMDb. You have two paths. You can be the destroyer of this world. Quase 5.000 anos após ser agraciado com os poderes onipotentes dos deuses egípcios e preso com a mesma rapidez, Adão Negro alcança a liberdade de sua tumba terrena, pronto para liberar sua justiça no mundo moderno. Galera, antes do vídeo, aquele aviso chato rapidinho, tô querendo chegar a 1.000 inscritos. Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, escreve aqui embaixo. E se você comentar, eu vou responder seu comentário. Obrigadão. O que mais me intrigava sobre este Adão Negro, Black Adam no original, era colocar o Dwayne Johnson como um vilão. Porque eu não conheço os quadrinhos, não li os quadrinhos. Os comentários que eu vou fazer aqui são baseados nos filmes que a gente tem visto. Então, não sei qual é a origem, quem é exatamente esse vilão Adão Negro, mas eu sei que é um vilão. E você pegar o Dwayne Johnson, que é um cara que é símbolo de good vibes em Hollywood. Então, você pegar esse cara e colocar esse cara como o vilão, como é que iam fazer isso? Como é que isso funciona num negócio, numa Hollywood de hoje em dia? Hoje, 2022, você tem o Dwayne Johnson que tem trocentos filmes onde ele é o cara gente boa e ele agora é o vilão. E olha, eu vou dizer que funcionou, porque ele mesmo admite durante o filme, eu não sou um herói. Ele não é exatamente um vilão, ele tá meio à parte disso, tipo, ele não quer muito bem tá lá e ele é um cara que tá na dele e depois a gente descobre, ao longo do filme a gente descobre a história dele, por que ele é daquele jeito, e eu achei que funcionou. E ainda nesse aspecto de vilão e herói, tem uma coisa desse filme que eu gostei. Porque filme de super-herói normalmente é aquela história, é aquele maniqueísmo do bem contra o mal, porque o mocinho ele é super do bem e o vilão é super do mal. E aqui não, aqui tem um grupo de vilões, que é o grupo lá que toma conta da cidade, e tem outros dois grupos, e esses outros dois grupos você fica naquela de, peraí, quem é o protagonista, quem é o mocinho nessa história? Eu não sei exatamente quem é o mocinho, para quem que eu devo torcer, qual é o lado que eu devo ficar. Porque tem um grupo que deveria ser de mocinhos, um grupo que deveria ser, os super-heróis que deveriam ser do bem, que eles são questionados. Porque tem uma hora que um personagem chega para ele e pergunta, peraí, mas onde vocês estavam nos últimos 27 anos quando a gente foi dominado por esses vilões aqui? Por que vocês só chegaram agora? Então, esse é um questionamento interessante para você quebrar esse maniqueísmo do bem contra o mal. Dito isso, eu preciso dizer que o vilãozão que aparece no terço final do filme não é muito bom, mas eu volto a falar dele daqui a pouco. A direção é de Jaume Collet Serra, que provavelmente não é assim que se pronuncia, e é um diretor que eu gosto. Ele fez A Órfã, o primeiro. Esse último A Órfã não tem nada a ver com ele. Ele fez o primeiro A Órfã, ele fez Águas Rasas, ele fez 4 filmes de ação badass com o Liam Neeson, Desconhecido, O Passageiro, Noite Sem Fim e Sem Escalas. Ele é um bom diretor, mas ele não mostra nada autoral. Aliás, parece até que a gente está vendo um filme do Zack Snyder de vez em quando, porque tem muita câmera lenta. As câmeras lentas são boas, ok? Admito, são cenas bem filmadas, são cenas bonitas, o visual é bacana, porque você tem aquelas cenas de luta, e você tem aquela pausa com aquela câmera lenta, um negócio bonito, só que cansa um pouco. Tem uma cena de um personagem debaixo d'água indo até a superfície, que a cena demora dias para passar e caramba, você não precisa usar a câmera lenta o tempo todo. O filme tem 2 horas e 4 minutos. Se você pegasse as cenas em câmera lenta e colocasse em tempo normal, de repente o filme tem 1h30. As cenas de ação são boas e o filme é um pouco mais violento do que a gente está acostumado com o padrão Marvel. Sim, tem umas cenas bem violentas. Já que eu falei da Marvel, deixa eu fazer um comentário. Antes eu preciso lembrar que eu não li os quadrinhos, então não adianta alguém vir aqui comentar e dizer porque nos quadrinhos do Adão Negro isso já existia há mais tempo. Não importa. O que eu estou querendo falar é sobre os filmes de super-herói da DC e da Marvel. Aqui, várias coisas lembram Marvel. Você tem um elemento novo que não é o Vibranium, é o Eternium. Então, mas o Eternium, pelo jeito, é igual ao Vibranium. Você tem um time de 4 super-heróis, os 4 super-heróis parecem ter saído da Marvel. Porque o cara que lidera é um cara igual ao Tony Stark, só que com a roupa do Falcão. Porque ele voa e tem as asas metálicas. Mas tudo funciona que nem o Tony Stark com nanotecnologia. Aí você tem um outro personagem que é igual ao Doutor Estranho. Inclusive, ele consegue ver o futuro e ele consegue dizer que só existe um modo de você derrotar o vilão.
E você tem um outro personagem que é um Homem-Formiga com o uniforme do Deadpool. Inclusive, ele também é usado como alívio cômico. E a quarta personagem é talvez uma Tempestade. Tá, essa é a única que não é muito parecida com a Tempestade da Marvel, mas os personagens são todos muito Marvel. Mas a Marvel passou anos construindo esse universo. E a DC jogou logo no filme todo mundo assim. Isso tem um problema porque a gente não se importa tanto com esses personagens, porque a gente não conhece eles. Sobre o elenco, Dwayne Johnson é o cara. Ele consegue ser o cara que ele não é um mocinho, ele não é um herói, ele mata um monte de gente ao longo do filme, e mesmo assim é o cara que tem um astral legal, tem uma postura legal, e é o cara que ainda faz umas piadinhas de vez em quando. O Dwayne Johnson é o cara. A Sarah Charry, que eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, faz o principal papel entre os não-heróis, e o grupo de heróis, que são a Sociedade da Justiça. Liga da Justiça deve ser a primeira divisão, a Sociedade da Justiça deve ser tipo a segunda divisão. Não sei. Dentre eles tem um ator famoso que é o Pierce Brosnan. E tem uma participação especial da Amanda Waller, meio que para justificar que esse filme faz parte do universo cinematográfico da DC. A parte técnica teve um detalhezinho que me incomodou um pouco no áudio do menino, filho da Sarah Charry. Porque ele, algumas vezes, ele fala e parece que a cena está dublada e mal dublada. Eu vi isso em algumas cenas, achei meio estranho, mas eu deixei para lá. E aí, depois da sessão, um amigo comentou, eu achei o áudio meio estranho. Nas cenas do garoto, eu pensei, realmente, se eu achei isso esquisito ao longo do filme, e outro cara veio comentar sobre isso, então, realmente, eu acho que não erraram um pouco na dublagem do garoto. Adão Negro é um filme legal, eu gostei, mas eu preciso dizer que o terço final não é muito bom. Eles conseguiram isolar o personagem título, e então você tem o grupo funcionando sem ele, e o jeito como ele volta, é claro que ele vai voltar, a gente está vendo o filme do Adão Negro, então o Adão Negro vai estar até o fim do filme. Então, isso, desculpa, não é um spoiler. A gente está vendo o filme do Adão Negro, você não vai tirar o Adão Negro da história e vai continuar a história sem ele. Então, ele é isolado, mas ele vai voltar. O jeito como ele volta, eu achei muito forçado, eu achei que, sabe, tinham... não vou dar spoiler aqui não, mas eu achei que o jeito como ele voltou foi muito forçado. Tem aquele vilãozão que também a caracterização dele não foi boa, e a briga dele também não foi boa, e sabe, eu não gostei do vilãozão que aparece nessa parte final, e tem um exército de zumbis que foi completamente desnecessário. Tem uma cena pós-créditos, depois dos créditos principais, não tem nada lá no fim, mas depois dos principais tem uma cena pós-créditos que fez parte da galera da sessão de imprensa urrar. Reconheço, é uma cena boa. E depois que eu voltei na sessão, eu descobri que tem um monte de canais aqui no YouTube que já estão comentando essa cena. Então, tomara que você não tenha visto nada de spoiler e veja essa cena, porque realmente ela é boa. Aguardemos novos filmes com o Dwayne Johnson na DC. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta do meu conteúdo, eu te peço 3 favores. Se inscreve se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos e dá um like aqui pro YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. Você já viu o Adão Negro? Comenta aqui embaixo o que você achou, a gente troca uma ideia. Vou responder seu comentário se você escrever aqui embaixo. E é isso, em breve nos vemos de novo. Valeu!